Este podcast é apresentado pela Crescendo Consultoria e o Mulher Tá On. Eu sou Juliana Faria, consultora de negócios na Mazilab e uma das idealizadoras do Mulher Tá On. Eu sou a Belle Guimarães, Head de Novos Negócios da Crescento, e esse é o podcast Mulheres, Negócios Fazem Parte, o podcast que conecta mulheres que buscam sua autonomia financeira e incentiva mulheres empreendedoras. Estamos recebendo nesse episódio a Fernanda, da Deixa Ela Treinar, e a Dani, do Sebrae. Muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada por aceitarem nosso convite. Sintam-se à vontade. Demais de estar aqui também, né, Fernanda? Isso aí, muito obrigada pelo convite. Vai ser ótimo compartilhar um pouquinho com vocês. Vocês duas são super inspiradoras, né? Eu falo que quando se fala de mulher e negócio, na nossa cidade é impossível não lembrar de vocês duas. E a gente fala muito sobre isso, sobre rede de apoio para mulheres, especialmente quando a mulher se torna mãe. Só que a rede de apoio para o empreender é muito importante também, né? A gente precisa se cercar de boas inspirações. Tem algumas pessoas que falam, você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas a gente também se inspira com um post de rede social, a gente se inspira vendo o sucesso de outra pessoa. E como que a jornada empreendedora ela é muito desafiadora. E a gente entender que a gente não precisa fazer tudo sozinho é muito importante. E aí eu queria que, Dani, você contasse como que o Sebrae é enquanto rede de apoio, que é uma super rede, como que os empreendedores podem fazer para usar os serviços do Sebrae, e Dona Fernanda vai contar pra gente como que você construiu essa super rede de apoio para Deixa Ela Treinar, essa marca de reconhecimento nacional. Enfim, eu tô entendendo que essa mulher daqui a pouco vai estar ganhando o mundo, entendeu? Isso aí. Bom, gente, o Sebrae, né, essa empresa que tem uma capilaridade gigante, a gente está presente em vários municípios. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que a gente só perde para a Polícia Militar. Nem os Correios conseguem chegar tanto nos municípios como o Sebrae. Então, a gente tem uma capilaridade impressionante. A gente chega em municípios que, às vezes, o Correios não conseguem chegar, né? E o serviço de apoio a micro e pequenas empresas. Então, o nosso papel é apoiar o empreendedorismo, pessoas que querem empreender ou os pequenos negócios, né, melhorarem a gestão dos seus negócios, se tornarem mais sustentáveis. Quando a gente fala de pequenos negócios, é aquela empresa com faturamento até 4,8 milhões ao ano. Eu não acho pequeno, mas a Receita Federal estabeleceu esse critério, né? Imagina, um faturamento de 4,8 milhões ao ano é um bom faturamento, sim, né? Opa. Mas é considerado um pequeno negócio. Então, o Sebrae, ele incentiva, ele apoia aquelas pessoas que querem empreender, e é importante quando você busca informação, busca se planejar para começar um negócio. Por exemplo, um desafio grande para as mulheres ainda empreendem muito por necessidade. Sim. Né? Ou seja, não se planeja. A gente sabe que para qualquer coisa na vida, quando a gente se planeja, é importante. Você vai fazer compra no mercado. Quando você se planeja, você vai gastar melhor o seu dinheiro naquela rápido, compra, não é? Mais econômico. Exatamente. Para uma viagem, quando você se planeja para fazer aquela viagem, você vai ter mais sucesso. Então, quando você vai empreender, quando você consegue se planejar, é muito mais fácil, com certeza, você tem muito mais chances do seu negócio ser mais bem sucedido. A gente tem que também tirar aquela visão romântica do empreendedorismo, né? É o segundo maior sonho do brasileiro. Abrir o próprio negócio. O primeiro é viajar para qualquer lugar. Qual que é o seu sonho? Qualquer pessoa tem vontade de viajar, conhecer qualquer lugar, né? E o segundo, da maioria das pessoas, empreender. A gente tem que acabar com essa visão romântica do empreendedorismo. A gente tem que abrir um negócio com base em dados, conhecer o mercado, fazer um bom plano de negócios, né? Entender qual que é o investimento, qual que vai ser o retorno daquele investimento. No tempo. Exatamente. Então, o Sebrae, ele apoia nesse sentido também. E aquelas empresas que já estão no mercado, precisam inovar, precisam enfrentar o atual momento de grandes desafios, né? Essa transformação digital, mudança no comportamento do consumidor. Então, sim, o Sebrae oferece consultorias financeiras, marketing, enfim, inovação. Eu vi que até a identidade visual, o Sebrae também tem esse serviço. Eu achei o máximo, porque tem muito empreendedor que está começando um negócio e o custo disso é muito bom. É muito bom. Nesse caso, por exemplo, é o Sebrae Tech. O Sebrae, ele paga 70% da conta. O empreendedor paga apenas 30%. Então, a gente consegue fazer vitrine, merchandising,
você acabou de falar, identidade visual. Identidade visual. A gente consegue atender com planejamento financeiro, marketing, uma série de soluções, uma consultoria individualizada, e o Sebrae paga 70% da conta. A gente subsidia as consultorias ao pequeno negócio. Muito legal. Conte pra gente o segredo, Fê. Bem, vamos lá. É uma longa história, deixa ela treinar. Eu acho que toda mulher que empreende, na verdade, tem um pouco a ver com a nossa história de vida também, né? Vem muito pelo propósito e não pelo negócio em si. Então, no caso da Deixa Ela Treinar, eu acho que tem um pouco da minha característica enquanto Fernanda, de sempre correr atrás das coisas pela minha história de vida também, de ter sido mãe muito jovem, né? Então, sempre tive que buscar as coisas, nunca nada veio até mim. Então, formar, graduar, longe de casa, ter filhos. E eu fui mãe numa época ainda que ser mãe solo ainda existia muito mais preconceito que existe antes. E eu fiquei muito inconformada com isso. Então, eu acho que a Deixa Ela Treinar, ela vem muito dessa da minha falta de conformidade com várias coisas que a mulher passa na sociedade, porque eu vivi isso na pele. E vivo até hoje, só que com um nível de consciência um pouco mais apurado. Então, depois que eu fiz vários programas do Sebrae, porque eu sou formada em Educação Física, a Deixa Ela Treinar veio da minha tese de doutorado. Na verdade, eu estudava transgêneros no esporte, comecei a estudar a história da mulher no esporte e fui ficando inconformada. E eu sempre fui atleta, né? Na época, eu era atleta de ciclismo. E eu falava, gente, tudo isso que essas mulheres passam no esporte também reflete na sociedade, porque o esporte ele é um fenômeno social, ele é um reflexo da sociedade. Só que o esporte, ele é carregado de valores positivos. E ele é lifestyle de muita gente. Então, para você trazer essa mensagem para a sociedade usando o esporte como ferramenta de transformação social, afinal de contas, a Copa do Mundo, as Olimpíadas são os maiores eventos mundiais que o mundo para assistir. Falei assim, bem, vou criar essa marca com esse propósito, usando o esporte, então, como ferramenta de comunicação. É melhor do que sair militando por aí. E aí, é uma forma de militar, mas usando uma comunicação não violenta, né? Então, como eu sou formada em Educação Física, não tinha base nenhuma sobre finanças, sobre marketing e tal. Fui procurar o Sebrae, até que eu conheci a Dani num Sebrae delas. E aí eu falei da minha ideia pra Dani. Eu tinha, na época, eu tinha investido R$150 para começar, com 10 pares de meia. E foi crescendo. Eu li aquele livro do Rick Chester, que ele começou a vender água mineral no Sinal. Eu falei, bem, se ele comprou 6 garrafinhas de água mineral e foi pro Sinal, eu posso investir 10 pares de meia e também ir vendendo. E por aí foi. Aí as coisas começaram a crescer e aí eu comecei a fazer os cursos do Sebrae. Eu lembro que minha primeira consultoria financeira do Sebrae era uma planilha de Excel, assim, que a mulher olhou pra mim e falou assim, nossa, a gente tem muita coisa pra fazer. E quando eu fui pro Shark Tank também, né, que logo quando eu levei 5 nãos de todos os Sharks, eu procurei uma consultoria pra me ajudar. E a primeira coisa que o dono da consultoria falou pra mim como que você chegou no Shark Tank? Aí eu falei, peguei o carro e fui. Muita coragem. Coloquei meu estoque no carro e fui. Então, assim, apesar de todos os nãos que eu levei, como não foram os primeiros nãos da minha vida e, tipo, muita gente já duvidou pelo fato de uma mulher, será que ela vai dar conta? Né? Será que ela vai dar conta de cuidar do filho sozinha? Hoje eu fico perguntando, será que um homem daria conta de cuidar de um filho sozinho? E aí eu acho que isso sempre me moveu muito, sabe? Eu gosto muito de desafio, eu acho que por isso que eu também sou do esporte. O esporte, ele me ensina assim, um dia você perde, outro dia você ganha, mas quanto mais você treina, melhor você fica. Então, eu busquei o máximo de conhecimento que eu pude pelo Sebrae. Também fiz algumas acelerações, né, pelo Google for Startups. Fiz MBA em Marketing e Gestão de Negócios Digitais. Estou acabando agora o meu doutorado. Então, sempre fui uma pessoa que nunca se conformou com aquilo que eu acho que é justo. E sempre acredito que persistindo a gente consegue. Só que eu acho que para nós mulheres, a gente ainda é muito... ainda existe muito assim, lançada a dúvida se a gente vai dar conta ou não.
Sim. Então, eu acho que a Deixa Ela Treinar é uma mistura disso tudo, entendeu? Sim. Ela vai dar conta, ela deixa ela ser o que ela quiser, porque ela pode ser o que ela bem entender, o que ela bem Essa quiser. mensagem eu acho incrível, porque assim, e não é mimimi, gente. Assim, a gente tem tanta pesquisa que traz, assim, 84% das mulheres não são promovidas no ano que engravidam e no ano seguinte. Eu fico imaginando você que foi mãe jovem, o quanto que você foi desacreditada e teve que Total. acreditar em si mesma. Aham. O mercado de trabalho, ele realmente não é acolhedor. As mulheres, quando vão tentar uma promoção, geralmente elas estão entregando mais do que o cargo pede, porque a gente tem que se provar antes da gente chegar àquele espaço. E com os homens não é dessa forma. Por isso que a gente tem uma rede, né, de mulheres que inspiram e que trazem informação, falar, olha, o meu caminho foi esse. E a gente falar da nossa jornada, eu acho muito importante também, porque geralmente nós somos muito incentivadas àquela humildade. Então, por exemplo, se eu elogio sua blusa, você fala, promoção, seu cabelo tá lindo, imagina, e não é assim? E profissionalmente a gente faz isso demais da conta. Então, nossa, que legal, sim, eu que fiz. Isso Nossa, que proposta legal, não quer dizer que a gente não vai dar o crédito, né? Não é um trabalho da equipe, mas geralmente a mulher, ela fica ali muito por trás, naqueles bastidores, a gente vir contar e se apoderar dessa nossa história, entender, não, ela vale, realmente, eu faço um trabalho incrível, me deixa ser o que eu quiser. Com certeza, é isso mesmo, Ju. Eu lembro que quando eu fazia faculdade em Viçosa, eu engravidei no 4º período, e aí eu tirei só a licença maternidade e voltei a estudar. Estava longe da minha família, eu ainda estava com o pai do meu filho, mas eu lembro direitinho. Acabou minha licença maternidade, eu fui assistir aula. No meu primeiro dia de aula pós-maternidade, assim, o professor falou assim, ué, minha filha, o que você está fazendo aqui? Eu achei que você fosse desistir. Eu falei assim, como assim desistir? Desistir do quê? Sabe? Não existe essa possibilidade de eu desistir. Né? Isso ficou muito assim na minha cabeça. E depois que eu fui mãe, optei por ser mãe solo, ainda vieram aqueles questionamentos, né? Será que ela vai dar conta? Quem te ajuda? Você que banca seu filho, você sabe? Mas você não deve ser boa mãe, né? Porque você trabalha o dia inteiro. Então, assim, todos esses questionamentos. E uma coisa que eu observo na maioria das mulheres que passaram por isso que eu passei, como elas são bem-sucedidas, como elas são empoderadas no trabalho. Talvez por essa questão de ter que mostrar, às vezes, olha, eu dou conta sim. Sim. Isso é uma coisa que eu observo, né? E que, às vezes, a mulher... Por que a gente tem que escolher, né? Entre ser mãe, mulher... Ou empresária, mãe, mulher, uma executiva. Não dá para ser tudo. Multifacetada, né? Por que você tem que estar dentro só de uma caixinha, né? Porque se você é boa em tudo, alguma coisa parece que tá ficando de lado, né? Sim, eu falo muito sobre isso, seja eu lembro, uma época, na pandemia, eu lancei alguns planejadores, eu coloquei essa slogan, seja eu. Cara, eu posso ser mãe, amiga, eu posso ser aquela pessoa que tô aqui estudando, super séria, mas eu posso ser aquela pessoa que tá num pagode curtindo também. A gente tem ali várias facetas que a gente tem que trazer à mostra e a gente não é pior em nada pelo fato da gente ser também. Limitar, eu falo que assim, a gente é mal vista quando o que mais brilha os nossos olhos não é a maternidade. Mas eu acredito muito numa constelação, sabe? Me brilha os olhos ver outras mulheres, outras pessoas ali evoluindo, me brilha os olhos dos meus filhos, me brilha os olhos do meu negócio, me brilha os olhos sair com a amiga, sabe? Várias coisas me brilham os olhos e eu acho que a gente tem que pensar nessa constelação, mas a sociedade a todo momento tenta apagar uma luzinha dessa para deixar uma luzinha só. São algumas crenças limitantes, né, da sociedade que acaba impactando negativamente as mulheres, né? Se a gente é mãe, é casada ou é mãe solo, tem certeza, esse emprego não vai te tomar muito tempo, vai dar para você cuidar do seu filho, você precisa viajar a trabalho, com quem você vai deixar seu filho, né? Ele tá com uma babá, ele tá com tá com uma avó, enfim. Sim. Eu acho que são crenças limitantes até pra gente escolher profissões. Sim. Né, que exigem pouco da gente ou investimento menor na carreira ou nos negócios. Tem uma pesquisa do Sebrae que as mulheres, elas faturam cerca de 22% em relação aos homens, empresários, né? Então, uma análise crítica em relação a isso é que a gente
precisa dividir o nosso tempo, Sim. ainda uma grande parte dele, nas atividades domésticas que são economicamente não remuneradas, não Sim. reconhecidas, né? Então, a gente ainda precisa cuidar muito da casa, do filho... Dos pais. Dos pais, quando Uhum. adoecem, né? É a mulher que normalmente toma a frente disso. Então, a gente acaba se dedicando um pouco a menos, não é por capacidade, muito pelo contrário, a gente tem Sim. muita capacidade, inclusive a gente tem muito mais horas de estudos em relação aos homens, mas por que a gente fatura menos então? É realmente uma questão de se dedicar um pouquinho a menos na carreira ou no emprego, porque a sociedade ainda coloca nas nossas costas essa responsabilidade de cuidar mais da casa e dos filhos. Um grande desafio hoje das mulheres, eu acredito que é ainda a divisão das tarefas em casa, não é? Tem ano passado, foi uma mulher que ganhou o Nobel, e aí ela tem um estudo sobre a economia do cuidado. E aí, um dado aqui que ela trouxe é que quando a gente passou pelo processo de industrialização, isso permitiu com que as mulheres voltassem aos poucos ao mercado de trabalho. Porque antes, num período, né, aí a gente está voltando muito no tempo, por exemplo, a agricultura, todas as atividades que demandavam de força física, naturalmente, gente, é biológico, fisiológico. Os homens se apoderam mais dessas atividades. E aí, quando vem a industrialização e os trabalhos onde a gente consegue usar mais, né, capacidade mental, isso permitiu com que a gente entrasse. Mas existe um déficit aí, né, um gap que a gente precisa trabalhar ao longo do tempo para poder ocupar realmente. E não vai ser da noite para o dia, sem dúvida, não vai ser da noite para o dia. Na verdade, gente, eu me enganei. A industrialização, ela dificultou a presença da mulher no mercado de trabalho, porque ela tinha que ir para as fábricas. Então, em casa, né, na agricultura familiar, era fácil equilibrar ali os pratinhos. Então, a pesquisa dela levantou esse ponto em consideração. Com as mudanças da nossa sociedade, foi que a gente conseguiu ter uma maior inserção no mercado. Outro ponto positivo que essa pesquisa trouxe foi a questão da pílula anticoncepcional e como que ela facilitou a mulher estar também no mercado de trabalho. Controle Então, de assim, natalidade, né? isso aí. E Dani, você percebe dificuldade nas mulheres em relação à precificação? Demais. Olha, não só as mulheres, os homens também. Eu acho que é um problema geral Aham. na hora de precificar. As mulheres, talvez um pouco mais, porque a gente tem... Muitas mulheres, não é da nossa cultura, a gente não gosta muito de números, né? Eu faço uma ação lá no Sebrae, marketing digital, Instagram, enche, lota a sala. Gente, agora é fluxo de caixa, capital de giro, precificação. 2, 3 empresários. A Fernanda ia para essas oficinas de finança, porque hoje ela se tornou uma grande empresária. Caixa é rei. Ela dá aula de balanço e de DRE, né, Fernanda? Nossa, caixa é rei total. Não com adianta, certeza. você nunca vai ter um bom negócio só postando no Instagram, Sim. conversando com a sua cliente. Você Like tem que não dá entender. dinheiro, né? A Ju acabou de Não. falar isso agora há pouco. É importante você ter uma presença digital, mas o básico tem que ser feito. O né? planejamento. Exato, a gente falou a mesma coisa, Dani. A gente fala muito como usar as finanças como uma ferramenta para te possibilitar fazer um planejamento mais assertivo. Para tomar Tipo assim, eu vou fazer o quê? Esse ano eu vou investir aqui. Tá, mas isso vai te dar quanto de dinheiro? Quanto que isso vai te custar? E no tempo? Esse fluxo de caixa, ele é positivo? Você vai ganhar antes de gastar? O que você vai gastar, você tem capacidade de fazer? Senão você vai se emburacando. E aí, cheque especial, e aí desce a conta, cria outra conta e traz financiamento. E aí vai fazendo financiamento em cima de financiamento, para de pagar imposto. E no final das coisas, isso vira uma bola de neve. É importante realmente... E aí, de novo, voltando o link que a Ju trouxe no início, sobre a rede de apoio, entender que muitas das vezes você não precisa fazer sozinho. Sim. Assim, a oficina estava vazia com 2, 3 pessoas. Tudo bem, olha, eu, Isabelle, não quero me haver com finanças, tá? Na minha empresa. Mas eu tenho aqui alguém para fazer. Eu tenho alguém aqui que eu vou capacitar para fazer. Ou eu vou contratar uma empresa, uma consultoria financeira específica para fazer isso. Então, um entendimento de que se cercar de bons profissionais dessa rede de apoio profissional é importante para dar essa sustentação, né? Com certeza. E aí, uma pergunta de passagem. Teve algum momento na sua trajetória, no Deixa Ela Treinar, que você percebeu, assim, se eu não tivesse um suporte profissional, ia ter dado, assim, muito B.O.? Com certeza, até com suporte profissional já deu. Deu B.O., não, sempre dá, Então, assim, quem nunca, né? Quem nunca passou um perrengue? Por isso que eu falo que quem empreende, igual você tá falando aí, né? Ter um suporte.
para as empreendedoras que às vezes não têm condições de pagar, né? Eu acho que no início a gente tem que dominar um pouquinho de cada assunto, até pra gente saber o que a gente domina e o que a gente não domina, pra depois saber o que a gente vai delegar. E você tem que opinar também ali, né? Isso. Pra você delegar e o que você vai cobrar, né? De retorno do seu fornecedor, do seu prestador de serviço, da sua prestadora de serviço. Então, assim, no início, quando eu não tinha com quem contar, eu acabei assumindo vários papéis. E aí, depois disso, quando eu recebi o aporte da Carol, minha sócia, aí eu falei assim, bem, agora as coisas mudaram. Eu preciso, sim, de uma empresa que vai me fazer a parte administrativa. Porque na minha análise de perfil, né, perfil comportamental, eu sou uma pessoa influenciadora, uma pessoa executora, mas não tenho um perfil muito de planilhas, né? Operacional. E tá ali. tudo bem. Então, eu deleguei isso, mas apesar disso, com a minha pouca experiência, eu assumi responsabilidades muito grandes e não fiquei muito ligada no caixa. Então, teve uma época, assim, que eu quase quebrei. E tive burnout, enfim, tomar remédio controlado e por aí vai. Mas são nessas horas que a gente mais cresce, infelizmente. São nesses erros, nesses tropeços que a gente erra bastante e aprende bastante. Meus pais são servidores públicos, todos dois são aposentados. Então, dentro da minha família, eu não tive esse suporte. Para minha mãe, eu tinha um cargo público, eu fazia doutorado para ser servidora pública. Para minha mãe, até final do ano passado, ela ainda acreditava que eu deveria acabar o meu doutorado e continuar no serviço público, e ser professora. Porque para ela é isso que é o normal, é isso que ela o caminho entende. que ela conhece, né? Isso mesmo. Então, assim, eles vivenciaram todo esse meu perrengue sozinha e a grana acabando e eu cuidando do meu filho sozinha e tal. Então, assim, essas coisas, elas acontecem. O como a gente vai lidar com ela que vai mostrar se a gente é resiliente, se a gente é criativa e se a gente tem capacidade de sair dessa levando um aprendizado, né? Que é o que a gente fala da resiliência. Então, já tive vários momentos, assim, em que você tem que falar que tá tudo bem e tal, porque no empreendedorismo não é para todo mundo que você pode falar quando as coisas estão indo mal, quando as coisas estão indo bem. Mas eu acho que isso faz parte, né? Faz parte. Eu não conheço ninguém que nunca tenha passado, que tenha sido tudo mil maravilhas, né? Nunca é, né? E além de ser uma jornada bastante solitária também, né? A decisão no final do dia é sua. Com certeza. Essa parte da fala da Fernanda de errei, né? Reconheci, aprendi. Acho que é uma habilidade tão importante hoje em dia, né? Muitas pessoas deixam de empreender ou deixam de realizar um sonho com medo do erro. Né? O erro, ele faz parte do processo. Eu não conheço nenhum grande empresário, talvez, eu acho que vocês também não, que não tiveram um caso de insucesso, né? Acho que mais casos de insucesso para chegar no sucesso. Então, errar tem que ser visto como um aprendizado. Sim, né? parte da jornada, né? Mas eu acho que a gente não pode romantizar esses erros. Sim. Porque, assim, eu fiz uma transição de carreira achando que as coisas iam dar certo muito rápido. E não deram. Então, assim, eu acho que para você empreender, você tem que ter, sim, dinheiro. Eu acho que para empreender, você precisa, sim, ter uma reserva financeira. Eu acho que para você empreender, você tem que primeiro empreender no CNPJ de outra pessoa, na área que você quer empreender. Ganhar conhecimento ali, você né? não vai ser girl boss e você não vai fazer o seu horário daquele jeito que as redes sociais falam. Você não é uma super pessoa que entrega resultado o tempo todo. Então, assim, eu acho que... Correu um risco calculado, Correu né, o risco calculado do Empretec, inclusive. Ele é fundamental, porque... A gente vê na internet hoje um fantástico mundo de fadas, né? E que na vida real não é isso que acontece. E muitas pessoas acabam desistindo do seu negócio porque imaginavam que ia ser tão fácil quanto as redes sociais mostram. Não porque ele não vai dar certo, isso. não porque não é uma boa ideia. Simplesmente porque não se sustentou num período ali que ele realmente não é um período simples, né? E não é um negócio, é a pessoa. Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Exato. O CPF precisa estar sustentado. Pode ser que naquele período o fluxo de caixa esteja negativo. E faz parte, né? Mas o CPF... Você foi falando, eu falei, cara, tá tirando as palavras da nossa boca. Porque
E é um entendimento de educação financeira, de consciência de que para se atingir um momento de tranquilidade, um momento de liberdade financeira, você precisa se programar para ele. E nem que você vai estar trabalhando ali na CLT e no seu negócio ao mesmo tempo. Exato. Por um bom tempo, até você de fato conseguir sair 100% para viver do seu negócio. Exato. A não ser que você seja uma herdeira. E buscar conhecimento também, né? Com certeza. Tem um programa que eu faço parte, que é o Empreender com Alimentos, e aí uma das aulas é um programa voluntário, uma das aulas foi para construir ficha técnica. E aí começamos a construção e tal, e aí foi muito engraçado que na hora que eles tinham que colocar o número de horas que demorava para fazer aquele produto, os empreendedores às vezes falam assim, mas eu vou colocar a hora mesmo? Porque uma delas faz uma compota, que é uma compota muito deliciosa, mas são 12 horas de forno. Então, são 12 horas que ela faz outras coisas, mas que ela tá ali sempre dando aquela virada no tomate confite que ela faz. E aí, ela tem que ficar virando. E ela falou, não, mas se eu colocar isso, meu produto vai ficar muito caro. Aí, o que a gente começou a perceber? Porque eles tiveram a parte prática, né? Eles começaram a construir. A gente começou a ver aquela roubadinha, que quando você não quer ver o número, sabe? Não, assim, é isso, mas eu vou colocar menos, porque senão... E assim, não, gente, tá tudo bem. Você quer ganhar quanto pela sua hora? Ela precisa estar aqui, na ficha técnica. Porque se você crescer, a gente vai ter que contar a hora daquele trabalhador que vai fazer isso pra você. Se você quiser ganhar 1 centavo na sua hora, tá tudo bem. A gente precisa entender essa estrutura de custo. E se você quer isso, só que você tem que entender que se você contratar uma pessoa, no mínimo você vai ter que pagar um salário mínimo mais os encargos, para trazer um pouco essa clareza de número. Porque eu percebo que a gente tem uma dificuldade. Eu não sei se é o meu perfil comportamental também, porque eu sou influente, comunicadora e tal. Mas assim, nas aulas e treinamentos que eu dou pela consultoria também, eu percebo isso muito, essa dificuldade de olhar o número com coragem, sabe? Porque é um desafio. Normalmente, os empreendedores gostam de comparar o produto também com o concorrente. Não, mas o meu concorrente vende a 15, então eu queria vender a 14 para ser mais competitiva, né? Então, às vezes, o concorrente está perdendo dinheiro, está precificando errado, e ele mais ainda. E está prejudicando o outro. Sim, e não trazer o seu valor. Ok, meu concorrente faz a 15, eu vou fazer a 20, porque meu produto tem esse diferencial. E para isso eu vou comunicar e vou usar o marketing. Mas até o marketing tem que ter retorno sobre investimento. Eu falo isso demais. As pessoas acham que assim, não, vou começar a fazer rede social. Ok. Quantas horas que você fica por aí? E quando eu vejo as postagens assim, postagem nesse sentido, fulano faturou 1 milhão em 3 dias, que foi os dias do lançamento. Eu penso assim, tá construindo autoridade em rede social há 4, 5 anos, gastou X em tráfego, Y, não sei o que e tal. E, infelizmente, está tudo muito romantizado. Por isso que escutar histórias verdadeiras, assim, faz muita diferença. Porque o faturamento, ele, como diz um colega meu, faturamento é ego, né? Faturamento, na verdade... Faturou... Isso. E quanto você gastou para faturar cadê a isso sua aí? margem, né? Qual que é o lucro líquido ali, né? Então, isso tudo também já aconteceu comigo, de precificar tudo errado. E todo mundo ganhava dinheiro, menos eu. Eu falei, que legal, né? ONG. Então, a ONG da Deixa Ela Treinar. Por muito tempo, por uns 2 anos, assim, foi assim. Então, eu acho que, às vezes... a gente ter esse posicionamento, né, da nossa proposta de valor, ela tem que estar muito clara para o nosso cliente, porque eu vejo que a maioria das pessoas que começam a empreender por necessidade, elas querem vender, custe o que custar. Sim. Porque precisa pagar o boleto, a conta nem que o fluxo de caixa dele tem que girar, entendeu? Tem que entrar algum dinheiro. Agora, se tá certo ou errado, ninguém sabe. A gente vai saber lá na frente quando quebra. E se esse dinheiro é seu mesmo? Ou você tem que pagar um imposto com ele no final? Ou você tem que passar pro seu fornecedor? Tá só entrando, mas assim, é o que a Dani falou da precificação. Tem custo que tá escondido. A Ju falou, quando você for contratar uma pessoa para fazer, você tem que pagar o encargo. E 13º e férias está considerado nessa conta? Porque assim, tem que estar ali todo mês, fazer um provisionamento. Sim. Desse tipo de coisa. E é algo que realmente passa batido. Assim, tô tirando meu Prolabore e se vai dar resultado negativo no final, tá tudo bem, deixa eu tirar. Com certeza. Tem que ver, né, assim, qual vai ser a sua projeção futura. Você vai escalar em termos de volume para você conseguir embutir esses custos, ou você vai melhorar a sua proposta de valor e vai ter um valor agregado no produto que você vai conseguir
conseguir melhorar a sua margem, né? Então, tudo isso tem que estar dentro do seu plano de negócio. Ou você não vai escalar. Porque eu acho que a gente tem que levar em consideração muito hoje também que não precisa ser enorme para se estar satisfeito. A gente estava falando muito, a Ju falou mais cedo sobre qualidade de vida. Então, às vezes tem um empreendedor que ele não quer fazer uma startup. Sim. Ele quer empreender e ele quer que aquele valor que vem da empresa dele, né, sustente a família. E beleza. E você não precisa querer ser um megalomaníaco e criar um negócio gigantesco que você não vai ter saúde para sustentar ali na frente. Então, ponderar essas coisas também é muito importante. E levar em consideração na hora de projetar. Eu acho que isso é um pensamento até um pouco ultrapassado, de que uma grande empresa é uma empresa grande em termos de tamanho, que emprega muita gente. Na verdade, quanto mais vende, mais você vende, mais problema você tem. Sem dúvida. Então, talvez aquela pessoa que está empreendendo dentro de casa, ela tenha uma retirada para ela tão boa quanto um cara que tem uma grande indústria. Sim. Lá no Sebrae eu já ouvi alguns colegas, alguns parceiros, mas o Sebrae atende os pequenos negócios para no futuro eles se tornarem médias empresas, grandes empresas. Nem sempre, depende da vontade do empreendedor. Ele está feliz ali da forma como ele está, então a gente atende para que ele tenha a empresa dele tenha uma longevidade, né? Que ele continue vendendo, enfim, enfrentando os desafios do mercado. Então, nem sempre aquele empresário ou aquela empresária quer passar daquele limite. Ela pode escolher ter qualidade de vida também. Com certeza. E Dani, na esteira de produtos do Sebrae, dá uma dica aqui pra gente. Vamos supor, eu sou uma empreendedora, tô ali cheia de dúvidas na minha casa e tal. Eu quero procurar o Sebrae para um primeiro contato, um primeiro encontro, um primeiro date com o Sebrae. Quais são os produtos de entrada, geralmente, que você percebe na esteira de produtos que você tem, que são os mais procurados pelos empreendedores? Lá no Sebrae é muito procurado consultoria financeira. A gente tem essa possibilidade de fazê-la online ou presencial. A gente sempre sugere, se está na cidade de fora, se tem um Sebrae na sua cidade, vai lá, né? Olho no olho com o consultor, tira as dúvidas. Mas consultoria financeira, com certeza, é uma grande dor dos pequenos negócios, né? A precificação. Estou vendendo, estou trabalhando, mas eu não estou vendo dinheiro entrar para mim empresário, né? Então, quando ele vai ver, tá precificando errado, não tem margem de lucro nenhum, tá totalmente negativo. Não tá considerando mas como tem cliente, tá entrando ali. dinheiro, sabe? Então, se engana, né? Então, se engana muito com isso. Marketing digital, mídias sociais, a gente tem uma procura grande também nessas soluções do Sebrae. Eu acho que são as mais procuradas hoje. Consultoria financeira e mídias sociais, marketing digital. Entendi. O Empretec, muita gente fala bem. Todo mundo que eu conheço que fez, fala, foi transformador na minha jornada empreendedora, foi um programa incrível. É verdade. Em termos de volume, de números, as consultorias que eu acabei de citar, elas atendem mais empreendedores. O Empretec... ele trabalha comportamento empreendedor, né? Uma solução da ONU, não é uma solução do Sebrae, mas é o Sebrae que tem a chancela de realizar ele aqui no Brasil. Ele é realizado em mais de 30 países. Que legal. E quase você não vai ver propaganda do Sebrae, né? Falando do Sebrae Tech. Às vezes um anúncio na rádio, a maior propaganda do Sebrae é quando uma empreteca avisa, quando alguém fala, quando alguém faz e divulga para o outro, né? Normalmente o que eu escuto muito mudou a minha vida. É o antes e o depois do Empretec. E é uma solução que quando você vai fazer uma imersão, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você paga 10 mil, 15 mil reais para uma imersão dessa. E aqui no Sebrae, em Juiz de Fora, não sai um pouco mais de 2 mil reais, porque o Sebrae subsidia, né? Uma imersão de 7 dias, tem um impacto ali no comportamento da pessoa, ela leva aquilo para a vida dela e com certeza ela vai refletir no negócio, nas atitudes lá como empresário. Muito legal. É um curso que vale a pena, gente. Legal, já entramos então na nossa parte de dicas, né? E tem Empretec agora final do mês. Aí, ó. Olha, inscrições abertas. Vocês nunca fizeram? Nunca fizemos. Fernanda ganhou vários Eu ganhei prêmios. um prêmio lá, o maior número de selos de comportamento empreendedor foi na minha turma. A Fernanda, quando chegou no Sebrae, né, me encantou, né, porque ela chegou com muito propósito, muita vontade de buscar muitas informações.
Uma semana sim, outra não, eu vi a Fernanda lá no Sebrae. Né? Sério, eu pegava o calendário e eu falava assim, é isso. Ia marcando o que ela ia fazer. Eu dava aula em faculdade à noite, pegava substituição para alguém dar aula no meu lugar e eu ia e tal. E aí agora eu sou credenciada, consultora credenciada no Sebrae, olha só. Bacana, né? Foi um início legal. Sim. E eu costumo falar que não adianta, a pessoa pode procurar consultorias, fazer cursos, ter essa rede de apoio, mas se ela não quiser, se ela não tiver vontade de fazer acontecer, disposição, né, de realizar, não vai. Eu Até vejo porque tem muitos... os erros do caminho. Sim. E aí a resiliência que a Fê falou de se sustentar ali, né? Network que o Empretec traz. Eu acredito muito nessa força da comunidade. Você estar nos lugares, dar a sua cara, falar, não, é isso aqui, não sei tudo, mas é o meu interesse, eu tô aqui. E vamos de dicas. A gente sempre finaliza com dicas. Pode ser um livro, um documentário, um curso. Fiquem à vontade, mas que vocês acreditem que vai inspirar a jornada de vida, né, do empreender na vida, empreender na empresa, das nossas ouvintes que fala, das nossas telespectadoras. Sei lá como é que fala. Ó, vou começar, e aí vou começar no gancho que você falou, a dica da comunidade da Mulher Tá On. Boa, porque a gente está falando bom. de comunidade, a gente se conecta com histórias, a gente se conecta sentando na mesa, falando, nos colocando enquanto possibilidade de prestação de serviço. A gente sempre fala, por exemplo, se é mulher, você fala que você tem filho, a gente aqui facilmente entraria numa roda para falar dos nossos filhos. Mas o que a gente faz da vida, né? Como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode se ajudar? Então, a comunidade da Mulher Tá On é minha dica. Adorei! E uma segunda dica é um livro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, do Facundo Guerra, Empreendedorismo para Subversivos. Ele é um cara meio um empreendedor em série, assim, e ele vai contando vários problemas, vários percalços que ele teve ao criar alguns empreendimentos. Ele trabalha muito na área de entretenimento. E aí me marcou nesse livro um que ele falou, cara, eu quase tive que fechar eu não lembro se era um bar, se era uma boate, enfim, por fluxo de caixa, não tinha dinheiro. Eu investi horrores no início, o dinheiro não entrava, eu ia fazer o quê, sabe? Então, é um livro muito legal para quem está pensando em empreender e, assim, sem o romantismo. Sim, Essa é a minha dica. Vamos lá, quem que é a próxima? Bom, já que a gente falou aqui do Empretec, sugiro fortemente participar do Empretec. Aqueles que querem começar um negócio podem participar do Empretec. E aqueles que também já têm um negócio em andamento, querem um momento de imersão para se avaliar o negócio, é uma boa oportunidade. E uma segunda sugestão, já que a gente está aqui 4 mulheres, né? A gente trouxe muito o assunto do empreendedorismo feminino, dos desafios das mulheres e oportunidades. O Sebrae a gente lançou o Sebrae Delas em 2018, justamente porque a gente tem realizado várias ações, acompanhado de perto, né, os negócios femininos e a gente percebeu que realmente é bem mais desafiador para as mulheres levarem adiante um negócio. Muitas fecham em relação aos homens, né? Então, muitas desistem, né, pelo excesso de tarefas, enfim. Então, a gente tem o Sebrae Delas, tem o Instagram, Sebrae Delas, tem canal no YouTube com várias dicas, cursos online, vale a pena. Legal. Bem, eu vou dar algumas dicas, né? Além do Empretec, da Mãe Tá On, a Mulher Tá On, aliás. Eu gostei muito do documentário de uma série da Netflix, que é a Madame C.J. Walker, que é uma mulher negra que lança produtos para cabelos de mulheres negras, né? Eu me senti muito ali representada naquela série. 2 livros que eu gosto muito. Um é A Real, sobre empreender, que fala muito sobre a jornada do empreendedorismo e também fala de captação de recursos, como é a relação com investidores, e é muito bom. E o Pega a Visão do Rick Chester, assim, que para quem está começando a empreender, ele é muito legal mesmo. Então essas são as minhas dicas. A minha dica é Brené Brown. Pode ser documentário, pode ser vídeo. E os livros dela. O último que eu li foi aquele Isso Só Acontece Comigo. E eu acho que na jornada empreendedora tem muita coisa que é comum entre a gente. E como é bom você entender que isso não aconteceu só com você e que tem formas de você corrigir, de você ampliar aí sua visão e o seu repertório. Eu sou muito fã dela. E eu li todos os livros dela que eu já li, me ajudaram demais. Coragem de Ser Imperfeito, enfim, né? Sou fã de carteirinha.
Mais um episódio, né, Beli? Temos um episódio. Muito bom. Meninas, Obrigada, muitíssimo gente. obrigado. Realmente, eu sei que a agenda de agradeço. vocês duas é muito desafiadora, então realmente foi um ato de muita generosidade mesmo ter as duas aqui. Que dobradinha. Né? Sempre muito bom conversar com mulheres inteligentes que querem apoiar outras mulheres. Então Isso. foi um prazer ter aqui com Com vocês. certeza, prazerão. E amanhã a gente tá na inauguração da casa. Obrigada, gente. Muito Obrigada. bom. Foi ótimo.